Vídeo especial aqui no canal. Hoje estamos comemorando aqui na clínica nossos 500 mil seguidores no Instagram. Então nós vamos conversar. Trouxe aqui minha esposa e gestora da clínica, Juliana. Depois da vinheta a gente explica tudo. Então, para começar esse vídeo, amor, olá, se apresenta. Muito prazer, eu sou Juliana Santos, eu sou gestora aqui da clínica e noiva do Domingos. Doutor Domingos, né? Aqui eu tenho que manter um... Doutor Domingos. E aí, me fala um pouquinho de você, que ninguém conhece aí, gente, o que você faz. Entrevistada. Tem que falar pro pessoal. Meu nome é Juliana, como eu já disse para vocês, eu sou técnica em enfermagem, biomédica e atualmente estudante de medicina. Faço a gestão aqui da clínica, então, ao longo desses anos, né, que são 8 anos juntos. A gente já fez vários cursos, estudamos tanto aqui no Brasil quanto fora, para a gente aprimorar e trazer o melhor para nossas pacientes. E o meu foco, principalmente, é o encantamento. Então, é a área que eu sou apaixonada, é a área que eu sempre trago para cá. É o que eu amo fazer, né? A gente pensa com tudo com muito carinho. Eu penso nos mínimos detalhes, é isso que eu adoro fazer por aqui. E aí a gente trouxe hoje algumas perguntas que mandam pra gente geralmente no Instagram. Mandaram algumas aqui também, mas esse canal tá começando. Então a ideia é tentar introduzir para quem tá vindo aqui, quem não conhece a gente, um pouco do que a gente faz, um pouco da nossa história. Então, começando, primeira pergunta. Como surgiu a ideia de abrir a clínica? Então, Domingos estava se formando em cirurgia plástica, né? Já tinha uma vasta experiência. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas ele já tinha uma vasta experiência na área. Ele era CDF até demais, né? Que ele entrou para a faculdade antes do período normal de nós, seres humanos, que entramos com 18. Ele entrou com 16. Então a gente já via que era uma mente brilhante. A gente gostava muito disso. Ela sempre gostou também. E eu gostava muito da cirurgia plástica com a ideia de que você tinha que construir, não era sempre igual, não era o feijão com arroz, né? Era sempre uma coisa diferente para cada pessoa, para cada paciente. E aí a gente, na cirurgia plástica mesmo, a gente começou a perceber que a gente gostava mais de uma área, né? A gente gostava do contorno corporal, de trabalhar com o que chamamos de mummy makeover, que vocês vêm falando muito aqui. E aí a gente decidiu, não vamos fazer uma clínica de tudo igual todo mundo faz, vamos criar um centro para tratar a paciente, fazer a mummy makeover de paciente de tudo quanto é lugar do mundo. E aí hoje a gente tem esse centro aqui para receber todo mundo de tudo quanto é lugar. Na nossa concepção, quanto mais especialista você for em uma área, melhor você entrega resultado. Então foi isso basicamente que a gente quis fazer aqui, né? Ele vem de uma trajetória de plástica já, então como a pergunta é como surgiu, surgiu da forma mais natural possível, que é ele se formando e abrindo a clínica, né? E a ideia de trabalhar com mães foi justamente porque ele gostava muito de mama e abdômen, que é a dor generalista, assim, de todas as mamães. Então, acabou que o nosso público, ele foi se formando de acordo com o que ele mais gostava de operar. Aí que a gente falou aqui, já falou um pouquinho da próxima, que é como foi o começo, e se já tinha experiência na área. Sim, o meu pai é cirurgião plástico, ele ainda exerce, ele trabalha com coisas diferentes do que eu trabalho, mas por conta disso, eu nasci no centro cirúrgico desde muito cedo, já ajudava com uma coisinha aqui, aí quando eu fui entrar na faculdade, comecei a auxiliar mesmo, aprender na cirurgia, uma coisa ou outra. Acabou que quando eu entrei na residência, eu já estava sabendo mais do que a maioria dos residentes que estavam mais à frente. Tem que ter um selinho nerd, né? Assim. E aí facilitou muito, claro, o caminho ficou muito mais fácil. Então foi assim que a gente fez. Né? Qual era a visão da clínica e o que mudou desde então? Eu acho que era isso, né? Eu Dessa acho questão que das mamães. a visão já era a gente ser especialista em algo, porque a gente acredita que quem faz tudo faz tudo muito mal. Tudo, né? Não adianta saber pouco de tudo, tem que saber tudo de pouco. A gente queria entregar um sonho das pessoas. E como a gente trabalha muito aqui com sonho, a gente sabe que só pode realizar o sonho de alguém sendo muito bom naquilo. Então, se você clicar hoje no Instagram do Domingos, inclusive vai aparecer aqui na tela para vocês, você vê que os resultados deles são surpreendentes, assim. São inacreditáveis, inclusive rola vários comentários das pessoas falando que é falso. Não acreditam, que é falso, que é Photoshop, justamente porque ele é muito especialista nessa área. Dado isso, pra gente construir esses sonhos, a gente foi juntando a vontade dele de trabalhar com mama, né, porque era o foco principal, né, desde o início, você gostava muito de mama, inclusive a minha prótese é linda. E daí foi surgindo esse aprimoramento do contorno corporal e a gente foi adicionando tecnologia. E eu acho que foi assim o começo, né? Foi assim que a gente iniciou. Quais foram os principais desafios enfrentados no início? Aqui. Muitos. Então fala um pouquinho de como é que funcionou esse começo. Porque hoje em dia a gente tem clínica, tem estrutura, tem tudo.
Aí é até bom a gente chegou lembrar. aqui, tudo era mato, não tinha nada, a clínica estava completamente quebrada, não ativa. Nossa, foi muito complicado. E assim, a gente não conseguiu, como todo mundo começa, né? No começo é muito difícil você conseguir paciente. Eu não trabalhava nem na época com rede social, nem minha pessoal, eu ficava largada. Juliana que sempre incentivou, olha, tem que botar ali informação, tem que trazer pra frente. Ele não gostava de fazer vídeo. Não gostava de aparecer. Que prender ele numa cadeira e falar, querido, hoje você vai falar sobre cirurgia X. Aí eu gravava e ele começou, hoje em dia ele ama, né? Então foi todo um desenvolvimento. Mas aí a gente começou como? Um amigo nosso que ele morava numa cidade perto, uma cidade pequena, e ele tinha aberto um consultório, uma policlínica. Ele falou, não tem cirurgião plástico na área, precisa. E não tem como vocês atenderem aqui? Só que era 2h30 indo e voltando, pegando serra. E aí a gente foi, não tinha nada aqui, a gente estava começando, a gente falou, vamos. A gente estava numa época que estava parado, né? Para todo mundo que forma deve saber como é. Você começa, você não tem paciente, você tem que começar engatinhando sozinho. Então a gente pegou essa oportunidade, fomos para Friburgo e começamos a atender lá. Só que aí virou uma febre, né? Isso foi bom, porque foi ótimo. Tinha experiência e tal, lá a cirurgia hoje está muito melhor, mas na época não tinha muitas técnicas muito atualizadas, a gente sempre foi muito atualizado. E aí por conta disso, a gente fez muito sucesso muito rápido lá. Muito no início a gente fez muito sucesso. Só que era muito cansativo. Porque a gente ia todo final de semana, dirigia, e depois a gente não atendia só em Friburgo, a gente atendia numa outra cidade, 1 hora de distância, que era 2 barras. A gente ia até lá, atendia no final de semana, voltava, e aí durante a semana a gente tinha a nossa rotina aqui no Rio de Janeiro. Então a gente ficava, às vezes, um mês inteiro sem ter um dia livre. Sem ter um dia livre, né? Porque era de segunda a sexta aqui no Rio, sexta-feira a gente ia para Friburgo, ia para 2 barras no domingo, atendia, voltava e segunda-feira começava tudo de novo. E a gente aproveitou que a gente começou a ganhar dinheiro lá e começou a investir aqui na nossa clínica. Então, a gente falou que tudo era mato, que a gente não tinha nada aqui. E a nossa ideia era de querer criar uma clínica completa que desse para fazer todos os atendimentos, desse para fazer a drenagem, outros profissionais atendessem. Só que não dá para fazer tudo isso de uma vez. Então, a nossa ideia foi fazer em partes. Aí a gente construiu uma sala, e aí a Gandiera ia construindo outra sala, e a gente foi fazendo aos pouquinhos. A gente começou pela minha sala, que é essa aqui hoje, porque é onde gravava os vídeos, então tinha que pelo menos ficar bonito aqui. E onde recebia os pacientes também, E onde eram os atendimentos, onde era tudo, era a parte principal, onde o paciente mais passava tempo no consultório, era aqui, então a gente focou primeiro aqui, aí depois foi para a recepção, a gente foi criando todas as áreas onde o paciente tinha contato, e aos poucos a gente foi botando nas outras áreas, a gente foi melhorando toda a nossa experiência, tanto para os pacientes como para os funcionários, também para todo mundo funcionar melhor aqui na clínica. Então, foi aos pouquinhos, mas valeu a pena. Teve algum momento em que pensaram em desistir? Não. Não dá. Em nenhum momento. Qual foi a maior conquista até hoje? Acho que está sendo hoje, a gente está comemorando aqui, que a gente conseguiu, a gente lutou muito na rede social para tentar passar nossa mensagem, passar informação. Acho que hoje a gente conseguiu alcançar isso, né? Com 500 mil seguidores no Instagram. E vamos ter outras conquistas muito maiores daqui em diante. Sim, para mim ter uma equipe alinhada, porque para todo mundo que gerencia um negócio sabe o quanto é difícil você ter a equipe que conversa com os seus valores, com o negócio que você quer montar, com os seus pacientes, que trate seus pacientes da forma como você espera. Então a nossa equipe aos poucos foi se tornando uma família maravilhosa e que a gente pode não estar aqui e ficar despreocupado. Isso também para mim é um ponto alto, né? Nossa, eu quero trocar minha resposta. O que vocês aprenderam nesse processo de empreender juntos? Que é estressante, que vale a pena. Ansiedade, que talvez você precise tomar uma tarja preta, entendeu? Talvez, né, você precise começar a ir no psiquiatra. É difícil dividir as coisas, é muito complicado, porque o trabalho acaba levando estresse. Talvez você queira terminar tudo. O trabalho leva muito estresse, né? Aí você leva, às vezes, para casa, aí o trabalho acaba que não acaba, né? Nossa, e a gente não tinha, momento disclaimer, a gente não tinha uma divisão, né? Que é uma coisa que vocês não fazem no início. Nenhum casal começa a trabalhar junto, faz a divisão do estou em casa, vamos conversar sobre assuntos de casa. E fora que, quando você tá montando um negócio, é muita ansiedade, né? Pra aquilo dar certo. Dois, né? No começo. Era só nós dois fazendo tudo. Então, a gente só vivia e respirava a clínica. A gente não conversava sobre outras coisas durante anos. Graças a Deus hoje tá tudo bem. A gente se entende muito bem com isso. A gente reveza os assuntos. Chega, desliga, liga e desliga pra poder ter a vida Mas isso normal. leva um tempo, como todo início de negócio, eu acho. É normal, é natural. Muito trabalho. Não termine com seu marido. O que vocês acham que torna a clínica de vocês diferente das outras?
Tudo, meus amores, corta isso. Eu acredito fortemente que hoje aqui na clínica a gente criou uma estrutura para uma cirurgia específica que não existe uma estrutura que funcione melhor, que seja mais redondinha e facilite mais a vida de um público específico, que é quem é mãe, quem quer fazer a cirurgia, o Mommy Makeover, quer as técnicas mais atualizadas e está em todos os lugares do mundo com medo de não saber com quem fazer. A gente tem a estrutura inteira. O paciente chega do aeroporto, a gente transporta, leva elas para o nosso próprio apartamento de recuperação. Nós temos um lugar específico para elas ficarem. Elas vão ter opção de cozinheira, de cuidadora 24 horas. Então a gente está no melhor hospital da cidade, temos todas as melhores tecnologias que existem. Então, assim, eu não acredito que exista alguém que esteja uma coisa melhor nisso do que a gente tem hoje. Se existe, coloca aqui que a gente supera. Como escolhe a equipe e mantém um bom ambiente de trabalho? Quando eu escolho, dá super certo. Quando ele escolhe, dá tudo errado. Ou seja, só eu escolher, entendeu? A gente tem alguma dúvida sobre isso? Não teremos discussão. Então pronto, pode ser a pergunta. Que é isso? Mas a escolha da pessoa... É porque senão vai virar um podcast sobre outras coisas. Mas isso é interessante. A escolha, ela vai muito mais da predisposição que a pessoa tem do que ela sabe fazer. Exato. Então eu acredito muito que uma pessoa, para ela ser um bom profissional, ela não precisa saber todas as técnicas e dominar tudo que você precisa que ela domine. Ela precisa querer fazer aquilo dar certo. Ela precisa querer aprender, ela precisa ser apta, proativa. Tirando isso, gente, o resto você ensina. A gente não consegue ensinar uma pessoa a ter proatividade, querer fazer o trabalho, mas a gente consegue ensinar qualquer função que ela esteja disposta a aprender. Então, isso, pra mim, em todas as entrevistas que eu faço, é o ponto inicial ali da minha pergunta e é o que eu mais observo na pessoa. Até porque quase todo mundo que trabalha com a gente não trabalhava especificamente na função que trabalha hoje aqui com a gente. Era mais pelas pessoas que eles eram que a gente decidiu que eles fizessem parte da nossa equipe e aí eles aprenderam a realizar aquela função. Porque é muito mais fácil você aprender uma função do que você mudar a personalidade, Exato. né? Mudar a personalidade quem a não se muda e é por isso que também os nossos funcionários que estão com a gente há mais tempo são os que a gente pegou exatamente nesse propósito, com essa pegada de como era a personalidade da pessoa. Então, estudar sobre personalidade, sobre como a pessoa se posiciona, como é a resposta dela. Às vezes vale muito a pena também colocar uma pergunta, né, que não faz parte do trabalho dela só para ver se ela tem essa receptividade, essa proatividade, que é uma coisa que eu faço muito também. Mas isso pode vir a ser assuntos para outros vídeos, não tem problema. Para finalizar, a gente estava discutindo como é que a gente ia terminar esse conteúdo aqui, mas a gente pensou em fazer um quadrozinho onde a gente fala de um caso que a gente teve essa semana. Então, essa semana teve um caso bem legal, uma paciente que ela estava até bem sensibilizada, ela teve alguns problemas de relacionamento e ela acabou ouvindo na época. Eu lembro, foi pesado isso. Que ele, na época, o marido falou que ela estava deformada, que ela estava um monstro, e ela chorou aqui na consulta por conta disso, só porque ela teve alguns problemas com uma cirurgia plástica prévia que ela fez. Para as pacientes que não sabem, estou dando introduzida, quando você vem para uma consulta e você está... A gente faz várias etapas até chegar o dia da sua cirurgia. Mas a última consulta que você vai fazer com o doutor é uma consulta que é para fazer a marcação, ver exatamente o que você quer, rever toda a proposta da sua cirurgia. E nisso ele começa a falar o que ele vai fazer em você. Então, você começa a apontar realmente o que pode melhorar. E isso, infelizmente, foi um gatilho para ela, para que ela lembrasse de frases horríveis que ela ouvia desse relacionamento, que claramente não era um relacionamento saudável. Então isso foi algo muito sensível pra gente, né? E é um caso bem diferente. É uma paciente que tinha uma sobra muito grande na lateral das coxas, do glúteo. Então a gente fez uma cirurgia diferente, que é um lifting lateral nessa região. E acabou que ela ficou com um resultado sensacional, ela tá super feliz. Ela chorou depois, mas já alegre no pós-operatório. Agradeceu pra gente, mandou um textão, foi incrível isso. Eu espero que ela continue tendo marido nas redes sociais pra ele ver o resultado. Ou no caso, o ex-marido agora, né? Se ela não tiver, eu mando um e-mail pra ele, não tem problema com o pré e o pós. Vamos ver o que ele vai ter pra falar agora. Então é isso, gente. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, avisa que a gente faz mais. Foi muito legal fazer. Fofocas cirúrgicas, vamos fazer um também. Fofocas cirúrgicas pra vocês. Até a próxima, gente. Beijinhos. Tchau.